Saudações rubro-negras, fala tu! Isso aqui é Flamengo. Antes de qualquer coisa, curta, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. Vou deixar aqui embaixo, ó, o Instagram, tá? Do canal. Você vai lá e segue. Vamos divulgar. Vamos aí propagar para mais pessoas essas informações. Então, primeiro a gente vai falar em relação ao Flamengo. O Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro. Aí, ó, o Flamengo vai jogar também nessa semana ainda, quinta-feira, contra o Atlético novamente. Mas no Campeonato Brasileiro, o jogo de ontem, o primeiro tempo foi bem apertado, né? O Atlético tentou jogar contra o Flamengo. E aí teve, eu acho que umas duas oportunidades. E o Varela conseguiu salvar ali, era o último homem, tá? A Rossi já tinha saído da jogada. Ele deu o primeiro contato, mas aí Rony conseguiu se desvencilhar. Só que ele chutou de cabeça baixa, né? Como sempre, graças a Deus. E aí Varela tava num local que ele chutou e conseguiu tirar essa bola. Mas o Flamengo dominante, posse de bola, passe, tudo isso acima. Mas aí um jogo ainda truncado, eles conseguiram marcar a Arrascaeta, né? Para onde a Arrascaeta aí, eles conseguiram anular durante o primeiro tempo. E aí foi um jogo até lá e cá. Mas assim, se a gente observar, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. Segundo tempo, o time do Atlético Mineiro cansou, né? E o Flamengo começou a pressionar mais, ir para a área adversária. E aí o Flamengo tentando, mas ainda meio que perdido aquilo ali, né? Tocando bola, vai, volta pro meu campo, volta pro zagueiro. E aí o que acontece? O Felipe Luiz, ele faz algumas alterações. Tirou o Alan, né, que está jogando bem, de verdade. O meio campo ali, o Alan tá conseguindo fazer a transição de bola, marcar. Ele tá conseguindo fazer isso, tá? Parabéns. Mas ele troca, né, por Everton Araújo, que também entra bem. E, assim, as duas substituições que eu achei bem interessante foi a de Wallace, né, e a de Juninho, por incrível que pareça. Então, o Wallace entrou e mudou a dinâmica do jogo, tá? Ele é rápido, ele consegue roubar a bola e também ele consegue fazer esse passe muito rápido. E aí, uma falta em Wallace, ele tentando uma falta nele, e o Luiz Araújo cobra a falta, e o Ortiz, ele é feliz e faz o gol de cabeça, né? O Flamengo, ele tava tentando muito, mas tinha que sair esse gol de qualquer forma, e saiu de uma bola parada, né? E Juninho entrou bem, marcou, entrou pouco, né? Porque Felipe Luiz tá dando pouca minutagem a ele, mas 2 jogos que ele ia entrar bem, e esse é o segundo. Ele entrou, marcou, roubou bola, segurou bola no meio campo, e aí o Flamengo sai com uma vitória, né? Líder, 2 pontos à frente do Cruzeiro. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né? Então, saudações rubro-negras, fala tu, o Flamengo conseguimos um jogo a menos, o saldo de gol é 30 e o Cruzeiro tá com 28. Então, primeiro Flamengo, segundo o Cruzeiro, que jogou contra o Ceará, né? Vozão. Dentro do Mineirão, eles colocaram, parece que foi 52 mil pessoas. O Flamengo colocou 54, hein? 52 mil pessoas. E o Vozão foi lá, o azarão, e conseguiu. Foram 3 gols, né? Um foi impedido e aí ficou 2-1. O Cruzeiro também teve um gol impedido. Mas assim, o Vozão, ele conseguiu segurar, né? Quando precisava se defendeu muito bem. Lembrando que o time do Cruzeiro é um time muito qualificado lá na frente. A gente pode ver aí o Gabigol tá saindo da área, tá fazendo aquela transição que ele até fez um bom tempo no Flamengo, deixando o Caio Jorge, né? Caio Jorge como centroavante, foi gol de Caio Jorge.
E Matheus também, Matheus Pereira. É um da frente do meio pra frente. Eles são muito velozes, mas o Vozão foi lá e conseguiu segurar, né? Teve o primeiro gol, Caio Jorge, de uma falha do goleiro gritante. O goleiro foi tocar a bola, iniciar. Desculpa. Foi iniciar a jogada e aí ele deu no pé de Caio Jorge, né? Que não é besta nem nada, empurrou pro gol. E depois dali eles conseguiram se organizar. Foram 2 gols do Ceará de cabeça, né? A zaga ficou batendo, um batendo com o outro, esqueceram do jogador. O primeiro, ele também, os dois gols, né? Ele tava livre praticamente, né? O segundo gol ali, ele veio de trás, fez o gol. E dentro da casa do Cruzeiro, o Azarão foi lá e conseguiu a vitória. 2-1 foi bom pro Flamengo. Ele não tem nenhum jogo a menos. Então aí é bom para todo mundo que tá na frente, né? Então Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras foi enfrentar o Fluminense dentro do Maracanã e o Fluminense não voltou, né? Foi para o Super Mundial, conseguiu fazer ele conseguiu fazer uma passagem histórica, mas não voltou. Já eu acho que é a 3ª derrota seguida. E aí, dentro do Maracanã, o Palmeiras foi lá e conseguiu vencer. Quando a gente olha as estatísticas, o Fluminense ele tem mais passe de bola, ele tem mais posse de bola e tem mais finalização. Eu acho que a finalização foi 17-10, foi um negócio assim. Só que no alvo, o Palmeiras teve mais, né? Então, assim, eles chutaram, finalizaram, mas no alvo eles erraram bastante. E, assim, é um time que tá entregue, né? Se a gente der uma olhada, tá entregue. Foi 2-1 para o Palmeiras. E aí o Palmeiras avançou. O Palmeiras foi para 3º lugar. E depois do 3º lugar é o Bragantino e depois o Bahia, que vem muito bem, viu? O Bahia empurrou aí 2-1 no Juventude dentro de casa. Então são times que vêm disputando aí, né? Aí eu informei até a 4ª posição. E o campeonato é longo. O campeonato é longo, tem que marcar, tem que pontuar todo jogo. Se não conseguir vencer, tem que empatar. E vice-versa, pô. Porque, assim, você perder 2 jogos, você vai lá pra baixo. Então, é basicamente isso. Segue o líder, né? Segue o líder que é Mengão. Então, não esquece, curta, comenta, compartilha. Segue o canal. E é isso. Saudações rubro-negras. Fala tu!